Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Leremos os versículos de 1 a 8. Um pouquinho diferente de como está aí no seu boletim, os versos de 1 a 8 do capítulo 12 de Mateus. O texto diz: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Que Deus nos abençoe. Irmãos, é importante, a fim de compreendermos bem esse texto, observarmos o contexto em que ele está inserido. E hoje de manhã o reverendo Márcio pregou o capítulo 11 de Mateus, e eu quero apenas relembrá-los de algumas coisas que já foram faladas hoje de manhã. Um dos temas do capítulo 11 de Mateus é a rejeição a Jesus. Jesus, ele iniciou uma ampliação do seu ministério, ele enviou os seus apóstolos para, junto com ele, começar ali uma expansão do seu ministério na Galileia e na Judéia. E com essa expansão, oposições também vieram. Jesus avisou que isso aconteceria e isso passa a acontecer. Então, o tema do capítulo 11 é essa rejeição. Jesus, ele veio para os judeus e os judeus o rejeitaram. Os principais dos judeus se organizaram a fim de se opor a Jesus. Isso é o que Jesus disse que aconteceria. E ele fala a respeito disso. Ele fala a respeito daqueles que rejeitaram João Batista e ao próprio Jesus, nos versículos 1 a 19 do capítulo 11. E esses rejeitam os dois, a ambos, porque são incapazes de se alegrar com a chegada do reino. Jesus também fala a respeito daquelas cidades da Galileia que viram milagres e ouviram as palavras de Jesus e não se arrependeram. Jesus fala: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque essas cidades receberão um juízo dobrado de Deus, pelo fato de Jesus estar presente ali, ter feito milagres maravilhosos e eles não terem crido. Então Jesus agradece ao Pai nos versículos 25 a 27, porque a verdade foi ocultada dos sábios e orgulhosos e foi dada aos simples e humildes. Os fariseus orgulhosos não conhecem a verdade, mas aqueles que reconhecem o seu pecado, esses são os humildes, aqueles que reconhecem o seu pecado, a sua pequenez, e vão até Jesus com fé, a fim de obter perdão. Esses conhecem o Pai. E são esses a quem Jesus revelou o Pai. Por fim, no capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus ele faz um convite. E esse convite é muito importante para o texto que nós lemos hoje. Porque Jesus diz esse convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja, o convite de Jesus é para uma religião de descanso. Jesus veio a fim de que todo aquele que nele crê obtenha pelos méritos dele a salvação de seus pecados. Jesus ele veio para dar aquele descanso prometido ao povo de Israel e que era prefigurado pelo mandamento do sábado. Aqui tem algo muito importante para você entender a respeito do mandamento do sábado, do quarto mandamento, a guarda do sétimo dia. Esse mandamento tem um aspecto que é cerimonial e um aspecto que é moral. No seu aspecto moral, ele ordena o descanso.
Nós não fomos criados para trabalhar o tempo todo, nós temos que descansar e dedicar parte do nosso tempo ao serviço a Deus. Nós cumprimos esse mandamento hoje, no dia do Senhor, no domingo. Mas para os judeus, esse mandamento tinha um aspecto cerimonial porque ele apontava para um descanso futuro, um descanso que ainda viria. Várias vezes, no meio do deserto, Moisés se refere à chegada à Terra Prometida, à chegada a Canaã, como uma entrada no descanso do Senhor. Várias vezes os profetas ligavam a saída do povo judeu do cativeiro na Babilônia com a ideia de descanso. E quando falavam de restauração futura, muitas vezes eles usavam ciclos de 7 anos, de 7 tempos, para se referir a um descanso que ainda viria. E o povo de Israel estava bem habituado a esse ciclo. Eles trabalhavam 6 dias por semana, aguardando o descanso que viria no final. Eles tinham essa expectativa, eles esperavam um descanso que só vinha no final daquela semana. Eles trabalhavam e esperavam o descanso. O descanso que os judeus esperavam, o descanso que é prefigurado no sábado, é oferecido por Jesus. Jesus é esse descanso. A religião de Jesus, o chamado de Jesus é um chamado para o descanso. Em contrapartida, a religião dos fariseus é uma religião do trabalho. Porque eles criam que era pela conformidade com a lei é que eles obteriam um favor divino. E esse é o problema que nós chamamos de legalismo. E é o pecado do legalismo que Jesus está confrontando aqui. Eu quero que você saiba que, de modo algum, esse texto invalida o quarto mandamento. Tem muita gente que usa esse texto para dizer, olha, nós não temos que guardar o quarto mandamento hoje, porque Jesus disse lá, que ele é o Senhor do sábado, então não precisa mais guardar. Veja, Jesus em momento algum disse que a guarda do quarto mandamento é algo ruim, ou negativo, ou que não deve ser mais feito. Pelo contrário, Jesus guardava o quarto mandamento. Nesse texto nós vemos que Jesus estava indo à sinagoga. Logo depois é lá onde ele estará. Jesus estava a caminho do lugar onde ele iria cultuar a Deus. Ele estava guardando o mandamento da forma correta. E hoje nós, como igreja cristã, nós guardamos esse mandamento no dia do Senhor, que para nós é o domingo. Se você quiser saber um pouco mais a respeito desse mandamento, venha nas quartas-feiras. Nas quartas-feiras nós estamos estudando os 10 mandamentos e estamos chegando no quarto e lá poderemos ver isso com muito detalhe. Mas esse não é o foco do texto que nós lemos hoje. O problema dos fariseus não era a falta da guarda do quarto mandamento. O problema deles era exatamente o oposto. Eles guardavam o quarto mandamento, só que da forma errada. Eles colocavam sobre esse mandamento uma série de prescrições humanas, uma série de regulamentos que tornavam esse dia, que deveria ser um dia de descanso, num dia de muito trabalho. O problema dos fariseus é o legalismo. É essa crença de que se pode obter a salvação por meio da conformidade com a lei. O legalista é aquele que pensa que por obedecer a um determinado código moral se tornará uma boa pessoa. E o legalista coloca um fardo pesado sobre si mesmo e sobre outras pessoas. A religião do legalista é uma religião sem amor. O pecado do legalismo é um pecado que levou muitos judeus a rejeitarem a Jesus e é um pecado que até hoje leva muita gente a rejeitar a Jesus. Muita gente se acha uma pessoa tão boa, mas tão boa que não precisa de salvação. Não precisa de Cristo. Jesus ele confronta o legalismo nesse texto. Como que ele faz isso? Primeira coisa que nós vemos nesse texto é a situação. O que estava acontecendo ali quando Jesus confrontou o pecado dos fariseus? Acompanhe comigo o versículo 1. Olha o que acontece. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Jesus estava com seus discípulos passando pela seara. Ele estava se dirigindo à sinagoga com seus discípulos e pelo caminho, era um caminho que passava no meio de plantações. Se você for lá para regiões rurais, como Mato Grosso, que é de onde eu vim, andar pelas estradas do Nortão, você verá muitas plantações na beira da estrada. É algo bem comum de se ver. E o texto aqui diz que os discípulos estavam com fome. E para muitos de nós é muito fácil.
imaginar que a fome desses discípulos é aquela fome que a gente sente quando o almoço demora um pouquinho para chegar, quando a gente demora um pouquinho para jantar. Mas não é desse tipo de fome que estamos falando aqui. Nós vimos há alguns domingos atrás que o chamado de Jesus ao discipulado não era um chamado fácil, não era confortável. Os discípulos muitas vezes teriam de passar por privações de sono e por períodos de escassez. E é bem provável que essa fome que eles estavam sentindo aqui era uma fome bem real. E as leis do Antigo Testamento têm provisões para pessoas que estavam em necessidades como essa, pessoas que estavam sentindo fome. Em Deuteronômio capítulo 23, diz lá que se você estiver passando pela seara de alguém, você poderia pegar as espigas da beira da estrada com as suas mãos, não com uma foice, não com uma faca, mas com as suas mãos, a fim de matar sua fome. Isso não seria considerado um roubo. Pelo contrário, a lei de Deus valorizava mais a necessidade da pessoa que estava com fome do que o direito daquele que era dono da terra. E o texto aqui repete quase que literalmente as palavras de Deuteronômio 3. O autor está dando uma dica para nós aqui, de que aquilo que os discípulos estavam fazendo não era algo errado perante a lei. Lembre-se de que o Evangelho de Mateus foi escrito para pessoas que conheciam muito bem a lei. Foi escrito para os judeus. Os discípulos então pegaram aquelas espigas com as suas próprias mãos, o que era permitido, e comeram. Igual quando você pega uma goiaba num pé de goiabeira. Isso de modo algum é um trabalho. Isso de modo algum é uma colheita organizada, um trabalho penoso. Era algo que supria a necessidade daquele momento. Então os fariseus vieram acusar a Jesus. Jesus e seus discípulos estavam em seu caminho, e assim que os fariseus encontraram uma oportunidade, lá estavam prontos a acusar Jesus, muito provavelmente seguindo a Jesus e a seus discípulos, esperando o momento certo. E eles então dizem: eis que teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Veja que a acusação é muito séria. Os seus discípulos estão infringindo a lei. E veja que naquele tempo o mestre era responsabilizado pelo que os seus discípulos fazem. Por isso, na visão de um fariseu, Jesus deveria repreender os seus discípulos por estarem descumprindo a lei. Mas será que os discípulos estavam mesmo descumprindo a lei? Bem, isso é algo que até mesmo os fariseus tinham dificuldade de afirmar. Naquele tempo haviam várias escolas rabínicas entre os judeus. Havia a escola de Shammai, havia a escola de Hilel, e essas escolas discutiam teologia e discutiam ali a respeito de regulamentos detalhados de como se cumprir o mandamento do sábado. E essa não era uma questão fechada para eles. Isso aqui era um detalhe que ainda não era uma coisa unânime para todos. Sabe aquelas pessoas que gostam de discutir detalhe? Será que pode assistir TV? Será que crente pode ouvir música? Será que pode ir em tal lugar? Eles gostavam de discutir esse tipo de detalhe. E os fariseus estavam acusando a Jesus e seus discípulos com base num casuísmo aqui que nem mesmo para eles era algo decidido. E veja que isso é uma característica da pessoa legalista. A pessoa legalista ela acusa outras pessoas com base em coisas que são opiniões. Não são leis, mas são opiniões. E o quarto mandamento é um mandamento muito simples. Êxodo 20, versículo 8 diz: lembra-te dos dias de sábado, para o santificar. Eles deveriam trabalhar 6 dias e descansar no 7º dia, dedicando esse dia ao Senhor. E nem eles, nem seus servos, nem mesmo seus animais deveriam trabalhar nesse dia. Mas os fariseus estavam tão preocupados com essa lei que discutiram muito a respeito de todas as implicações desse mandamento. E a partir dessas discussões, eles criaram um monte de regras muito detalhadas a respeito de como cumprir o 4º mandamento. E nesse tanto de regras eles se perderam. Eles perderam um ponto, eles perderam foco. Eles se esqueceram da intenção da lei. Por exemplo, uma questão muito discutida entre os fariseus era a seguinte: eles discutiam, se um ovo fosse encontrado debaixo de uma galinha numa manhã de sábado, ele
poderia ser comido? Porque, veja, nem mesmo os animais podem trabalhar no sábado. E aí ficava a questão, botar ovo é ou não é um trabalho do animal? E como que se pode saber se o ovo foi botado no sábado ou na sexta-feira anterior? Outra discussão que eles tinham era a seguinte: se uma mulher idosa caísse no meio de um campo e precisasse ser carregada para casa, eles deveriam levar a maca até lá e levá-la para casa? Tirá-la do campo? Os rabinos discutiam isso de muitas maneiras. E uns diziam que sim, e outros diziam que não. E os que diziam que não, diziam que era muito perigoso, porque ao pegar as estacas de madeira que fazem parte da maca, a estaca poderia cair no chão e fazer uma marquinha no chão, e essa marquinha seria um arar a terra. E arar a terra é proibido no sábado. Tudo isso para você entender quão louca é a mente de um fariseu. Eles são capazes de criar as regras mais detalhadas. Eles cobram muito de si mesmos e cobram também das pessoas ao redor. Eles colocam fardos pesados em cima das pessoas que nem eles são capazes de carregar. Veja, a questão aqui não é que os fariseus estavam acusando a Jesus não com base no que a lei diz, mas com base em sua interpretação da lei, em seus mandamentos, suas prescrições. Isso porque eles se esqueceram da razão pela qual Deus deu essa lei. O sábado deveria ser um dia de descanso e de deleite. Ele foi feito para ser um apontamento, para apontar para um descanso futuro e eterno. Mas os fariseus transformaram esse dia num dia penoso e trabalhoso, difícil de ser guardado. Então nós vemos aqui no texto a defesa de Jesus. Jesus se defende dos fariseus com 3 argumentos. E por meio dessa defesa, ele confronta o legalismo dos fariseus. Quais são os argumentos de Jesus? Perceba que Jesus ele diz repetidas vezes aqui, não lestes? Não lestes. Jesus responde aos fariseus com a Bíblia, e isso nos mostra o quão importante é conhecermos a Escritura, a fim de não cairmos em ciladas, como a cilada do legalismo. Mas veja, a intenção de Jesus não é apenas mostrar aos fariseus que eles estavam errados. Jesus ele quer expor o pecado do coração dos fariseus. Ele quer mostrar aos fariseus que eles perderam o foco. E como é que Jesus faz isso? Primeiro, Jesus cita um episódio da vida de Davi. Veja os versículos 3 e 4. Esse episódio se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 21, e Jesus cita esse episódio aqui. Nesse episódio, Davi ainda não era o rei de Israel. Ele estava fugindo do rei Saul. E Saul queria matar Davi a todo custo. E Davi estava com seus homens fugindo de Saul. Então Davi foi até o templo, até onde estava o sacerdote Aimeleque, que estava no templo. E Davi estava morrendo de fome, e seus discípulos também, e seus companheiros também. Então Davi perguntou ao sacerdote, tem algo para comer aí? Tem algum pão, alguma coisa? E Aimeleque, o sacerdote, com alguma resistência, deu a Davi os pães da proposição, que eram 12 pães que ficavam ali diante do altar no lugar santo, e que eram trocados semanalmente. E esses pães podiam ser comidos apenas pelos sacerdotes. Essa era uma lei cerimonial muito importante. Mas o sacerdote, vendo a fome de Davi e de seus homens, resolveu dar a Davi aqueles pães. E Jesus está dizendo, não lembra que isso aconteceu? Não lestes isso na Bíblia, fariseus? Qual que é o argumento de Jesus aqui? Jesus está apresentando o princípio da necessidade. Davi e seus homens estavam morrendo de fome. Não era uma fomezinha que você tem antes do almoço, era fome de verdade. Era algo de vida ou de morte, e o sacerdote teve misericórdia de Davi e deu a aqueles homens aqueles pães. E Davi, em nenhum lugar da Bíblia, nem Aimeleque, foi condenado por causa disso. Irmão, se você estiver aqui no meio do culto e de repente alguém aqui passa mal e precisar ser levado ao hospital, e você estiver em condições e for a pessoa para levar essa pessoa para o hospital, é claro que você deve ir. Ninguém em sã consciência iria dizer, não, você não pode ir porque estamos no meio do culto, não pode levar ninguém para o hospital. Ninguém em sã consciência faria isso, porque é uma questão de
necessidade. Só que o que Jesus aponta aqui é que aqueles fariseus chegaram a tal nível de frieza e de ignorância que consideravam mais importante o cumprimento dos seus mínimos regulamentos do que a saciedade daqueles discípulos de Jesus. Eles são um retrato do que é a obediência aos mandamentos, do que é uma religião sem amor. Era uma religião que perdeu completamente o amor a Deus e às pessoas. Mas há uma coisa aqui mais importante, bem importante que Cristo está mostrando aqui. Veja que os fariseus poderiam ter uma resposta a esse argumento de Jesus. Eles poderiam ouvir essa fala de Jesus, então responder o seguinte: mas lá era Davi. Davi é o ungido de Deus. Davi era o futuro rei. Davi era alguém importante, é dele que vem a santa semente. Davi é tão importante que o sacerdote deu, então, a Davi e a seus homens os pães da proposição. Ele pode, você não. E, de certa forma, Jesus está se comparando aqui a Davi. Porque, veja, ali nós temos Davi e seus homens e seus companheiros com fome. E aqui nós temos Jesus e seus discípulos com fome. A situação é muito similar. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: se Davi e seus homens puderam comer os pães da proposição, quebrando uma lei cerimonial, numa situação de necessidade, quanto mais os discípulos de Jesus. Porque Jesus é maior do que Davi. Ele é o filho de Davi. Ele é aquele de quem Davi era apenas uma sombra. Ele é aquele a quem os mandamentos e as leis cerimoniais apontam. Jesus é mais importante que todas as leis cerimoniais, porque todas elas têm seu cumprimento em Cristo. Então, aqui no versículo 5, Jesus traz seu segundo argumento. Ele faz referência à lei. Ele fala a respeito dos sacerdotes que trabalham no sábado e não eram culpados por isso. E veja, os sacerdotes tinham muito trabalho no sábado. Eles trabalhavam muito no sétimo dia. Eles tinham de preparar as coisas do templo, preparar os ritos, fazer todo tipo de purificação e muitos sacrifícios. Eles não descansavam nesse dia. E veja, não é tão diferente, por exemplo, de nós pastores. Os pastores trabalham no dia do Senhor. Nós trabalhamos mais nesse dia do que em outros dias. E nosso descanso, de fato, não é no domingo. Costuma ser na segunda. E também muitas pessoas que servem aqui na igreja servem a Deus nos domingos, além dos pastores. Tem gente que fica aqui o dia inteiro por causa da orquestra, por conta das ocupações do coral e de outras coisas que precisam ser preparadas aqui na igreja. E o que Jesus está mostrando aqui é que o serviço a Deus é permitido no dia do Senhor. Esse trabalho pode. E aqueles discípulos estavam servindo a Jesus. Eles iam para onde Jesus ia, eles passavam por situações difíceis por causa do seu discipulado, inclusive no dia de descanso. Esse trabalho é permitido no dia do Senhor, porque é um serviço ao Senhor. Então Jesus diz no versículo 6, e aqui está quem é maior que o templo. Jesus é maior que o templo. Se por causa das cerimônias e do templo os sacerdotes trabalhavam no sábado, quanto mais os discípulos que serviam a Jesus, que é o verdadeiro templo de Deus. Jesus é aquele em quem habita a plenitude da divindade. Ele é aquele a quem o templo era apenas uma sombra, porque se o templo representava a presença de Deus no meio do povo, Jesus é o próprio Emanuel, o Deus conosco. Então Jesus traz seu terceiro argumento, ele cita um profeta, versículo 7, ele diz: mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teriam condenado inocentes. Aqui Jesus está citando o profeta Oséias, e o contexto de onde esse texto vem é muito importante aqui. Oséias está trazendo num contexto em que os sacrifícios eram oferecidos por pessoas que viviam em extrema iniquidade. Não havia mudança do coração. Os cultos não tinham vida, era só ritualismo morto. E não é tão diferente dos fariseus, porque eles também viviam uma religião morta. Eles cumpriam a lei externamente, mas não havia amor.
Apesar de toda a sua religião, de todos os seus ritos e todo o seu sacrifício, eles não praticavam a misericórdia. Pelo contrário, eles eram orgulhosos e gostavam de manter seus espaços, gostavam de manter o seu status. E eles perseguiam a Jesus, porque Jesus era uma ameaça ao status religioso que eles adquiriram. E eles seriam capazes de passar por cima de todo tipo de gente, por causa de seu zelo e de seu orgulho, até mesmo de condenar inocentes. Os fariseus tinham a lei como um fim em si mesmo. Eles buscavam obedecer à lei porque pensavam que por meio dela poderiam obter salvação. Não o tipo certo de salvação, mas poderiam obter salvação. E a lei de Deus nunca foi dada para se dar salvação. A lei não salva. Se você tentar obedecer à lei, os mandamentos, pensando que assim você se tornará uma boa pessoa, você vai se decepcionar. A lei não salva, mas ela aponta para quem salva. Ela aponta para o Salvador. Então, se nós formos salvos, nós somos salvos pelo Salvador, aí nós podemos obedecer por amor a Cristo. Muitas pessoas até hoje pensam que podem se tornar boas pessoas, que podem obter sua salvação por meio da conformidade com a lei, e elas estão enganadas. E se você pensa assim, você está enganado. Você deve ter consciência de que se o seu coração não for transformado, se a sua obediência for como a dos fariseus, será uma obediência sem misericórdia, será uma religião sem amor. E essa é a própria definição de legalismo. Mas talvez você esteja pensando, mas eu não sou legalista, porque ser legalista é coisa de gente religiosa, e eu nem gosto tanto assim de religião, eu vou para a igreja só de vez em quando, eu não me acho um legalista. Mas o legalismo hoje em dia não é só coisa de gente religiosa. Aliás, o legalismo é algo bem presente no mundo hoje em dia. Existe um tipo de legalismo que não é religioso. Existe um legalismo secular. Um tipo de legalismo secular, por exemplo, é o envolvimento com a justiça social, com o bem comum, com os direitos humanos. Porque os legalistas modernos, eles dizem que você deve se comprometer com certos valores a fim de então ser uma boa pessoa. E pode ser qualquer coisa esses valores. Pode ser justiça social, pode ser ambientalismo, pode ser conservadorismo, pode ser veganismo, pode ser feminismo, etc. De qualquer maneira, o resultado é o mesmo. Se eu seguir esse padrão, se eu pensar dessa forma, se eu me conformar com essas ideias e não com aquelas, então serei uma boa pessoa. Esses legalistas modernos não são tão diferentes dos fariseus. Ao mesmo tempo que se consideram boas pessoas, eles também perseguem a qualquer um que não obedeça a seus imperativos. Esses legalistas modernos também criam regras e mais regras, a fim de regular até os pequenos detalhes de sua vida. Não pode usar canudo de plástico. Veja, não é à toa que tem tanta gente por aí sendo cancelada nas redes sociais. E é um termo que eu tenho ouvido bastante ultimamente. Mas o legalismo não está apenas no mundo, ele também está na igreja. O legalista é aquele que pensa que pode ganhar o favor de Deus por merecimento, por mérito. E o legalista crente, o legalista cristão é aquele que vem para a igreja, trabalha, se envolve, torna-se um ativista, e ele trabalha muito, na esperança de que assim ele possa obter a sua salvação. O legalista é aquele que é inseguro a respeito de sua salvação. Ele não tem certeza do amor de Deus por ele. Ele não confia ainda plenamente em Cristo. Então ele trabalha. Trabalha, para quem sabe assim possa ter um pouco de certeza. Ele se põe a fazer todo tipo de coisa, para quem sabe assim ter algo em que possa se gloriar. O legalista também costuma julgar a outros, porque ele coloca padrões muito altos, mais altos que os que Deus requer. É aquele que quer ser mais santo que Deus, para si e para os outros. Porque desses padrões depende a sua salvação. Por esses padrões ele pode afirmar sua superioridade. Os legalistas amam ocupar o seu lugar de destaque. Os legalistas são orgulhosos. A religião do legalista é a religião que valoriza mais a tradição, as regras, o bom funcionamento das coisas do que as pessoas.
O legalista não se importa com quem está passando necessidade. Ele não se importa com quem precisa. Ele só se importa com o trabalho sendo feito. Na igreja do legalista, relacionamentos ficam em segundo plano. Misericórdia em segundo plano. Os legalistas não se importam com as pessoas. Eles só se importam consigo mesmo. Jesus confronta o legalismo, porque o legalismo é a tentativa de criar uma religião sem Cristo. O ministério de Jesus é uma afronta ao legalismo, porque Jesus vem, ele inaugura o seu reino e ele ensina que não é por esforço, não é por mérito que somos salvos, e nos convida a irmos até ele, obtermos dele descanso e aprendermos dele. O ministério de Jesus exalta os humildes e rebaixa os orgulhosos. O ministério de Jesus é um perigo para os soberbos, porque dos soberbos essas coisas foram ocultadas. O ministério de Jesus destrói todo o sistema no qual o legalismo se apoia. E é por isso que pouco depois desses acontecimentos, versículo 14, os fariseus planejam assassinar Jesus no sábado. Para manter sua posição de status, eles são capazes de planejar um assassinato num sábado, no dia do Senhor, quebrando o mandamento muito mais do que eles acusaram os outros de quebrarem, a fim de manter o seu sistema religioso. A esses legalistas, Jesus declara ser o Senhor do sábado, verso 8. Jesus diz, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. A expressão Filho do Homem é uma expressão messiânica, vem lá do livro de Daniel, capítulo 7, refere-se à autoridade que Cristo recebeu e é usada muito por Jesus no Evangelho de Mateus. Jesus está, ao longo de todo o Evangelho de Mateus, afirmando o seu senhorio, afirmando o seu reinado, afirmando ser ele o rei que recebeu do Senhor toda a autoridade, que cumpre todas as expectativas messiânicas do Antigo Testamento. E aqui ele diz ser o Senhor do sábado. Jesus tem toda a autoridade para nos dizer como obedecer a esse mandamento. Ele é o Senhor sobre esse dia, porque afinal das contas, o sábado aponta para Jesus. Veja, Jesus corrigiu as visões erradas dos fariseus. Ele deu aos fariseus uma verdadeira aula de exegese, uma aula de interpretação da Bíblia. E isso porque ele é a própria verdade. Ele tem toda a autoridade para dizer o que é a verdade e para dizer como obedecer esse mandamento. Ele fez isso com os outros mandamentos no Sermão do Monte. Ele corrigiu a visão errada dos judeus a respeito dos mandamentos, e agora ele corrige a visão errada dos judeus a respeito do sábado. E o sábado se trata do verdadeiro descanso que só encontramos no Senhor Jesus. O que esse texto diz para nós? Que aplicações podemos extrair desse texto? Primeira coisa é que esse texto nos ensina a respeito do objetivo da lei de Deus. Os mandamentos que Deus nos deu e que nós vemos na Bíblia não são para salvar. Por meio deles não se pode ser salvo, mas eles apontam para o Salvador. Nas quartas-feiras temos repetido isso, mas é importante, vemos isso mais uma vez. Os mandamentos devem apontar para o seu pecado, apontar para a sua incapacidade de cumprir a lei, então apontar para a necessidade que você tem de um Salvador. Então, como consequência da salvação operada por Cristo, você se torna capaz de obedecer por amor e por agradecimento, por gratidão. Muita gente pensa que pode se tornar boa pessoa por meio da obediência e da conformidade. Saiba que se o seu coração não for transformado, se a sua obediência será como a dos fariseus, uma obediência sem amor. Segunda coisa que esse texto nos alerta é o seguinte: cuidado com o legalismo. O legalismo é essa crença de que por meio da obediência pode-se obter salvação. E o legalismo não está longe. O legalismo leva as pessoas a colocarem sobre a lei um monte de regulamentos a mais, um monte de peso. E isso se dá justamente porque estamos tentando obter da lei algo que a lei não é capaz de oferecer. O legalista, ele cobra muito de si e de outros, ele coloca um fardo pesado porque ele acha que assim pode ser salvo. E isso é impossível. O legalista acaba perdendo a alegria na obediência. Ele acaba estragando todos os seus relacionamentos.
O legalismo ele está presente no mundo e na igreja também. A terceira coisa que esse texto mostra é a origem do legalismo. De onde vem o legalismo? Ele vem da ignorância, em primeiro lugar, porque ele ignora que o fim da lei é Cristo e que a verdadeira obediência à lei não é a obediência externa, não é a aparência de obediência, mas é a obediência que provém do coração. Os fariseus eles não entenderam muito bem a lei. E é por isso que eles são refutados por Jesus. E nós devemos aprender de Jesus o que ele requer de nós. E nós devemos ir até Jesus. Pois a lei nos aponta para a necessidade de salvação que só podemos dele obter. Mas o legalismo não vem só de uma ignorância, de um problema cognitivo. O legalismo também provém de afeições desordenadas. O legalista não obedece por amor a Deus, mas por amor excessivo a si mesmo. E o resultado disso é uma obediência sem amor. Ele não ama o próximo a quem ele ajuda. Ele não ama o necessitado. Veja que no texto que vem logo depois desse, Jesus faz a pergunta aos fariseus: se fosse para salvar uma ovelha sua, você não tiraria ela do buraco no dia de sábado? Por que você critica o curar uma pessoa, tirar uma pessoa? Pessoas não são mais importantes do que ovelhas? Pessoas não são mais importantes do que coisas? O problema do fariseu é um problema de afeições desordenadas. O seu coração, os seus sentimentos estão equivocados. O fariseu não ama o necessitado. Ele não ama as pessoas, ele não ama a Deus. Ele obedece não de uma obediência que provém do coração, mas apenas de modo externo. E essa é a forma de nós sabermos se somos legalistas. Talvez você seja um legalista. Talvez você cumpra tarefas espirituais como quem cumpre um checklist. Talvez você tenha perdido o prazer de estar aqui no culto a Deus e de servir ao nosso Senhor. Talvez você faça aquilo que deve ser feito tão somente por um senso de obrigação. Talvez você se ire, fique irado facilmente com qualquer um que não siga os seus padrões tão altos. Talvez você esteja obedecendo para tentar provar para si mesmo que seu lugar é aqui. Veja, eu não estou dizendo que quem é legalista dessa forma não é crente. Há muitos crentes que muitas vezes se esquecem do Evangelho. Há muitos crentes que muitas vezes perdem o foco. Mas isso não significa que a esperança está perdida. Ainda há tempo de deixar o legalismo e ir até Jesus. Tendo isso em vista, qual é a solução para o legalismo? A solução para o legalismo é a cruz de Cristo. Ali na cruz, Jesus demonstrou a sua misericórdia. Ele satisfez a ira do Pai. Ele estabeleceu a paz entre Deus e os homens. Ele amou tanto que deu a vida pelos seus amigos. Cristo demonstrou que a aceitação da parte de Deus não se dá por meio de conformidade, mas por meio dele. Cristo substituiu o velho fardo pesado por um fardo leve. Devemos tão somente crer em Jesus e viver pela fé. Se você hoje descobriu que é um legalista, um escravo da religião ou escravo das expectativas do mundo? Se você está cansado de tentar ser uma boa pessoa pelo seu próprio esforço, se está cansado de carregar um fardo pesado e de colocar um fardo pesado nos outros, então vá até Jesus. O fardo dele é leve. Ele já cumpriu o que deve ser cumprido. Ele já fez o que deve ser feito. Ele quer que obedeçamos por amor. Deixe de lado suas tentativas de salvação. Deixe de lado seu orgulho. Confesse o seu pecado e receba a misericórdia de Deus. E assim torne-se mais misericordioso. O dia do Senhor, que para nós é o domingo, deve ser um dia de descanso. Deve ser um dia em que o amor e a misericórdia entre irmãos é demonstrada. Deve ser um dia prazeroso. Nós deveríamos ansiar a semana inteira por esse dia, porque nesse dia nós ouvimos a palavra do Senhor. Mas isso só acontecerá se nós formos constantemente relembrados do Evangelho, a fim de que venhamos a Deus em resposta ao seu grande amor. E é por isso que há uma diferença na maneira que nós cristãos guardamos esse dia, da maneira que os judeus guardam. Os judeus trabalhavam a semana inteira aguardando o descanso que vem no final. Para nós o descanso já veio. Cristo já veio, ele já morreu por nós.
Nós já experimentamos as primícias do seu descanso. E é por isso que hoje nós não guardamos o sábado, o 7º dia, mas nós guardamos o domingo, o 1º dia. Porque Cristo ressuscitou no domingo, e isso deu início a uma nova era. E Cristo apareceu aos seus discípulos no domingo, e os discípulos de Cristo se reuniam no domingo. Todo domingo deve ser para nós um antegosto do céu. Devemos ser relembrados de que Cristo já nos deu descanso, e é por isso que nós podemos então trabalhar no restante da semana. Descansamos, por isso trabalhamos. Então descanse. Sejamos constantemente relembrados do Evangelho, para que não incorramos numa religião sem misericórdia. Que Deus nos abençoe.